assunto é na Band News FM. Olha, e o assunto é... Pois é. Carnaval 2025. Na Na Band. Na live aí, ó, estamos de Band Folia. Todos vermelhinhos. Vermelhinhos, cada dia uma cor. Gente, mas o assunto é carnaval, mas antes do carnaval, vocês vão me permitir, acho que meu comentário vai ser sobre a importantíssima vitória do filme brasileiro, Ainda Estou Aqui, ontem no Oscar, venceu a categoria de melhor filme internacional, merecidíssimo, né? Concorria também na categoria de melhor atriz com a Fernanda Torres e de melhor filme principal também, ao lado de outros 9 filmes. Não ganhou nessas duas, mas ganhou a de filme internacional. E a gente fica muito feliz pela cultura brasileira, pelo cinema brasileiro, pelos atores e atrizes brasileiras, mas é mais do que isso, né? Esse filme, ele é um acerto de contas do Brasil com a sua história, é um acerto de contas do Brasil com a sua memória, é um acerto de contas com a justiça, esse filme. Então, foi muito importante essa vitória ontem do Oscar, né? Tem que ser comemorada mesmo, em bloco de carnaval, e tem que ficar registrado, vai ficar registrado, né? O primeiro Oscar que o Brasil ganha, inédito, o Brasil nunca havia vencido um Oscar, e ganhou o primeiro justamente com um filme que trata sobre a ditadura brasileira, sobre os mortos e desaparecidos na ditadura brasileira. Então é um filme importantíssimo. O que a justiça do Brasil não fez, que foi a reparação, que foi, para você ter ideia, até os torturadores do Rubens Paiva estão livres, recebem pensão do Estado brasileiro. Ou seja, o que a justiça brasileira não fez, o filme do Walter Salles, Ainda Estou Aqui, fez. O que a justiça brasileira não fez, a cultura brasileira fez. Quer trazer uma reparação, quer trazer memória, jogar a luz sobre a tenebrosa história, esse período de 1964 a 1985, esses 21 anos de ditadura militar, que tem gente que quer passar uma borracha em cima disso, quer falar que não foi tão ruim quanto foi, né? E eu acho que esse filme mostra isso ao narrar a história de Eunice Paiva e dos filhos dela, né? A viúva do Rubens Paiva, e dos filhos, a questão da certidão, né? Quem não viu o filme, estou dando um spoiler aqui, mas enfim, ele ficou desaparecido durante a ditadura, foi morto e o corpo dele nunca foi achado, e ele não tinha uma certidão de óbito, né? Então a Eunice Paiva, só no final da década de 80, início da década de 90, que ela conseguiu essa certidão de óbito para o Rubens Paiva, né? Escrito lá na certidão de óbito que ele tinha sido vítima do Estado brasileiro, né? Da violência promovida pelo governo militar no Brasil. Então essa foi a reparação tardia que, através da luta dela, né, que a justiça fez, mas muito tardia, e a cultura brasileira fez mais por esse caso agora do que, no caso, a justiça fez na época. Então, super importante, né? Super importante esse filme, temos que comemorar mesmo, temos que ficar felizes por isso e saudar aí o Walter Salles, né? Eu vi algumas pessoas fazendo comentários, Walter Salles, que ele é rico, que ele é não sei o quê, que ele é... Gente, que bom, né? Que bom para ele, que bom para o Brasil, que nós temos um cineasta do peso dele, né? Que consegue reverter isso para a cultura brasileira, né? Dar um presente desse aí. Esse filme já fez outros, né? Central do Brasil, quem não se emocionou com Central do Brasil, Diário de Motocicleta, enfim, é um craque o Walter Salles e merecidíssimo esse prêmio. Então fiquei muito feliz, acho que está todo mundo muito feliz no Brasil. É impressionante que a gente querendo desmerecer, não é um momento não, gente, é comemorar mesmo, né? É o único Oscar que a gente ganhou, então vamos comemorar. E esse filme ele consegue aliar essa coisa da cultura com a política, com essa questão histórica. E a gente grava, curiosamente, a gente gravou uma entrevista coletiva que vai ao ar só no outro sábado, só no outro sábado, sábado próximo agora, com o Nilmário Miranda, e ele falando dessas certidões, que o Nilmário hoje é assessor de Memória, Verdade e Democracia no Ministério dos Direitos Humanos. Eles estão promovendo novas certidões de óbito. Ele contou para a gente que estão fazendo reparações de certidões de óbito justamente dos mortos e desaparecidos da ditadura. Ele contou aqui que vão ter 60 aqui em Minas Gerais, 60 casos em Minas Gerais que vão ter essa reparação nas certidões de óbito. E vai constar lá. Antes constava causa da morte, constava o número de uma lei. Agora não. Vai constar vítima do Estado, da violência do Estado brasileiro durante a ditadura militar, 64 a 1985. Local da morte, ano da morte, quando a pessoa desapareceu, no caso de desaparecimento, e no caso de morte, local e o ano também da morte. Porque não tinha isso, gente. Essas pessoas, muitas delas nem tinham certidão de óbito. Então está tendo esse movimento no Brasil, são mais de 200,
E segundo o Nilmar nos antecipou, só aqui em Minas Gerais, mais de 60 casos vão ter novas certidões de óbito, né? Dentro desse contexto, uma coincidência, uma feliz coincidência, dentro desse contexto que o filme traz essa história, né? E o Nilmar estava contando que ele fez, inclusive, parte da primeira comissão, né, de anistia, criada ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, em 1994. Ele fez parte, juntamente com a Eunice Paiva. Ele falou que eles eram colegas dessa comissão de anistia em 1994, ainda durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Depois, com a vitória do Lula, foi fortalecido essa comissão da anistia, né? Foram pagas várias indenizações às pessoas, acelerou esse processo que teve início no Fernando Henrique Cardoso, e agora um novo momento, né, que não envolve mais indenização nem nada, mas envolve essa reparação, essa retificação, chama retificação da certidão de óbito. Só em Minas Gerais mais de 60 e no Brasil mais de 200. Então, dentro desse contexto, parabéns, assim, a gente está muito feliz por essa vitória, porque é um acerto de contas do Brasil com o seu passado. E o passado, né, tem que ser revisto mesmo e tem que ser corrigido, né, porque no Brasil ele foi contado de forma errada. Às vezes a gente acha que a gente não pode mudar o passado, mas pode, né? Essa história foi esquecida. Vamos lembrar, houve anistia geral para todo mundo depois da ditadura. Isso significou que pessoas que torturaram em nome do Estado brasileiro foram anistiadas. Estão aí recebendo pensão. Eu acho que esse foi, né, uma ferida que não foi fechada. E por isso, a gente pode pensar nesse golpe que quase houve agora, em 8 de janeiro de 23, justamente porque a gente não fechou direito essa ferida lá atrás, né, quando se deu a anistia geral e restrita, deixou-se essa ferida aberta. Então, acho que esse filme traz isso, né, e atinge uma parcela da população que nem sabia dessas histórias. Porque ali no filme, o que é retratado não são guerrilheiros pegando em armas, é uma família de classe média alta, no Rio de Janeiro, morando na frente do mar, né, que o crime dele era levar cartas, né, para pessoas que estavam, para famílias de desaparecidos, pessoas que estavam vivendo no exterior. Ele recebia cartas e repassava a familiares. Era isso. Murilo, né? E o Walter Salles foi tão perspicaz, fantástico, que ele trouxe esse tema retratado por meio de uma história de família. E mesmo quem não acha que a ditadura ocorreu, enfim, essa pessoa que vai ao cinema, porque são 5 milhões de brasileiros que foram ao cinema, ela assiste o filme e fala, isso não é certo mesmo não. Pois é, esse é o grande mérito do filme. Exato. Esse é o trunfo do filme, porque já houve outros filmes que retrataram a ditadura, né? O que é isso, Companheiro, o filme do Lamarca e vários outros, né? E que são filmes importantíssimos também, mas acaba que a pessoa entra naquela questão, mas também estavam roubando banco, também estavam na luta armada. Esse filme não, é a história de uma família. Exato. Né? E a mãe, inclusive, fica com as contas bloqueadas da família, ela tem que pedir dinheiro para os amigos, para sustentar 5 filhos, porque como ele não, né, a ditadura não reconheceu que ele estava morto, as contas dele não podiam ser movimentadas pela família. A mulher dele não tinha direito a receber a pensão, por exemplo, porque legalmente ele não era uma pessoa morta, ele era uma pessoa desaparecida. Então ficou esse drama da família para criar 5 pessoas. Esse é o mérito, ele toca mesmo quem não tinha uma opinião muito formada sobre a ditadura. Né? Quem não se sensibiliza com o drama familiar. Exato, precisando ali uma mãe, né, que vivida de forma magistral pela Fernanda Torres e depois pela Fernanda Montenegro no finalzinho do filme, quando já está mais velha, né, a Eunice Paiva é representada pela Fernanda Montenegro. Então, assim, acho que esse é o trunfo do filme, é onde que ele toca as pessoas, né? É isso que você fala, assim, independentemente de conhecer ou não a história da ditadura, a pessoa fala, isso é errado, né? Não se pode fazer isso com a vida de ninguém. Né? Aquela brutalidade da pessoa ficar dentro da sua casa, né? Um agente lá da ditadura dentro da casa, vigiando o seu dia a dia, tudo fechado, cortinas escuras. Enfim, quem não viu, vá ver o filme, corra para ver o filme. É um filmaço e agora tem a chancela do Oscar. Não precisava, mas tem a chancela do Oscar, né? Para esse reconhecimento cultural, histórico e político. Volto a falar, é um acerto de contas que a cultura brasileira está fazendo com a história do Brasil. É isso. Nem falei de carnaval, a gente vai falar ao longo do jornal, né? Mas acho que merecia, por essa madrugada aí tão importante para o Brasil.